O Zenit pagou a multa rescisória para poder tirar o Gerson do Flamengo. Ele foi lá e falou: "Ah, Flamengo, era isso que vocês queriam? 25 milhões de euros? Tá aqui, vamos depositar, inclusive à vista, 160 milhões de reais. Vamos tirar seu atleta do time." E o Gerson, que já estava um pouco balançado com essa proposta, obviamente, o Pelé aceitou, negócio fechado. E como é que ficam essas decisões? Como é que fica a saída do Gerson para o Flamengo? Como é que fica a questão profissional dele? Porque uma coisa a gente precisa dizer, as consequências vão acontecer, seja para um lado bom, seja para um lado ruim. Como é que fica a questão para ele? Como é que fica a questão para o Flamengo? Será que tem peças de reposição? E quem o Flamengo poderia ir atrás para poder preencher essa lacuna agora deixada por Gerson? E em questão de Copa do Mundo, como é que fica? Será que ele fez uma boa escolha ou não? Vamos falar tudo aqui nesse vídeo, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais, eu conto com você. O Zenit, na manhã dessa terça-feira, foi lá e depositou o valor à vista que estava negociando já com o Flamengo, porque antes do Mundial acontecer, essa história já estava meio que quase decretada, só faltava o pagamento da multa. Já aceitaram a questão de salário, em questão quando que vai ocorrer, e ficou muito claro que era depois do Super Mundial. E faltava só o pagamento à vista. Então ficou meio que uma história um pouco tensa no ar, por quê? Será que o Gerson sai ou não? O Zenit pagou ou não? Ele pode forçar uma saída ou não? Essa era uma tensão vista para os torcedores do próprio Flamengo. E o Zenit foi lá e depositou à vista, e ao que tudo indica, o Gerson já não é mais jogador do Flamengo. E aqui a gente precisa separar um pouco os pontos e aonde eu quero começar a minha análise. Primeiro, a gente precisa enaltecer a postura do Gerson. O Gerson, ele foi extremamente profissional no que ele fez. Tem muitos jogadores, e aqui a gente vai comparar, por exemplo, com o Estevão, e, óbvio, tem uma diferença de idade, tem a questão de não saber lidar com algumas perguntas que geram um certo desconforto no jogador, talvez ainda por ser muito jovem. Mas você vê que, por exemplo, o Estevão, quando ele foi perguntado sobre o desempenho dele no Mundial de Clubes, ele falou que a cabeça dele já não estava mais no Palmeiras, que era difícil conciliar com os pensamentos que estavam vindo em questão ao futuro dele no Chelsea, etc. Mas o Gerson, a gente precisa dizer que desde o início ele foi extremamente profissional. Por quê? Porque havia-se uma tensão do Gerson não conseguir ter o mesmo desempenho pelo Flamengo jogando nos Estados Unidos. E se mostrou completamente o contrário. O Gerson não só teve uma postura profissional, como ele foi, sem dúvida nenhuma, para mim, o melhor jogador do Flamengo no Mundial. Você pode discutir uma coisinha aqui e ali, mas a dinâmica que ele deu pro time, o que ele fez em campo, principalmente nos momentos de desafogo, de segurar a bola, de tocar a bola, de cadenciar, ele foi o melhor jogador do Flamengo no Mundial, na minha opinião. E isso só mostra que ele honrou o que ele falou desde o início. E olha que a tensão ficou no ar desde o primeiro jogo. Porque se a gente for pegar o jogo contra o Esperance, que foi a partida inaugural do Flamengo na competição, desde o momento da escalação, o momento que aparecia a foto dele lá no telão, a torcida ia lá e vaiava. Mas quando a bola rolava, não dava margem para isso. E por que que não deu margem para isso? Porque o desempenho dele no campo dizia outra coisa. O Gerson entregou, e entregou muito bem o que ele fez. Ele não ficou falando sobre isso, não teve indiretinha na rede social, não teve forçação para sair, não teve nada. Em relação a outras posturas de outros ídolos que passaram pelo Flamengo recentemente. Tentando forçar a saída, tendo polêmica, vestindo camisa de outro time, não teve com o Gerson e ponto final. Ele honrou o que ele fez. E tá tudo certo. Agora, em questão a fechamento de portas, eu acho que fica um pouco complicado. Apesar de que o futebol é muito cíclico. Hoje a gente pode pensar que um jogador, ele não vai mais atuar por um time, e daqui a alguns anos ele vai lá e volta. Só que hoje, infelizmente, mesmo com tudo que ele criou em relação à idolatria dele com a torcida do Flamengo, ele meio que fecha uma porta ali. Porque o modo como ele tá saindo, a torcida não tá vendo muito com bons olhos. Mas a gente precisa separar
o que de fato é uma decisão com aquilo que pode acontecer. Primeira coisa, em relação ao futuro profissional do Gerson, é digno você querer ir para um clube ou para vamos tentar trazer para a nossa realidade. Você trocar de um emprego onde te oferecem 3, 4 vezes mais, é digno porque todo mundo faria isso, tá. Qualquer lugar que fosse minimamente bom para trabalhar e te oferecessem 3, 4 vezes mais, você iria. Muito provavelmente sim. A não ser que realmente você tenha o amor pelo lugar ou você já esteja muito bem de vida. Mas a tendência natural é você aceitar isso, tá. É digno. Só que para onde o Gerson está indo, que é a liga russa, é um pouco complicado em relação ao futuro e em relação à seleção brasileira, quando a gente está falando. Por quê? Porque a liga russa não é assistida. A liga russa, ela é escondida por conta das sanções que aconteceram devido à invasão para a Ucrânia. E com isso fica muito difícil de você acompanhar o desempenho do atleta, mesmo que ele esteja vivendo o seu auge, porque aconteceu com outros 2 recentemente, que a gente viu. O Nino no Fluminense e o Luiz Henrique no Botafogo. O Nino ele termina o Mundial de Clubes contra o Manchester City, que foi a última partida dele, ele foi para a Rússia, ninguém mais lembra. O Nino foi convocado para a seleção brasileira. A gente precisa lembrar disso. O Nino era cotado na seleção brasileira. E hoje, quando você fala de zagueiros da seleção brasileira, você nem lembra do nome dele. Talvez nem os próprios torcedores do Fluminense lembrem do nome dele. Por quê? Porque não está sendo visto, aquela típica frase, quem não é visto não é lembrado. E aconteceu a mesma coisa com o zagueiro do Fluminense. Outra coisa, o Luiz Henrique do Botafogo. Gente, o Luiz Henrique saiu daqui como o melhor jogador da América, melhor jogador da Libertadores, um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro ao lado do Savarino, do Thiago Almada. E hoje ele não é cotado na seleção brasileira porque ninguém sabe o que ele faz no Zenit. Apesar de que, se você for olhar as estatísticas e o SofaScore, mostra que o Luiz Henrique está num desempenho absurdo lá. Mas ninguém acompanha. Por quê? Porque não é transmitido. Não se tem mais. Além da Liga Russa, nem disputar a Liga dos Campeões. Antes, se você fosse para a Rússia, você poderia usar esse argumento: caramba, estou indo para a Rússia, mas eu estou acompanhando, eu posso ser visto, posso ser acompanhado, porque a gente disputa competições europeias. Era tranquilo, mas hoje em dia isso não acontece. Então, em questão de seleção brasileira, é um pouco complicado, porque o Gerson está saindo no melhor momento dele. Esse Gerson de hoje, que foi jogador do Flamengo, com a técnica que ele tem, com a inteligência que ele tem, era sim cotado para ser titular na seleção brasileira e jogar a Copa do Mundo. Então você tem uma escolha. E, de novo, longe de mim de querer fazer administração com o dinheiro dos outros. Mas você tem uma escolha. Em questão de visão técnica e visão futebolística, para você conseguir um objetivo maior, que é disputar uma Copa do Mundo e ser titular da seleção brasileira, automaticamente você abre mão disso. O que bate de frente com outra notícia que já tinha sido noticiada, que é o quê? A questão do Gerson poder se transferir para o Al Nassr. Houve uma história de que o Gerson poderia jogar no Al Nassr e que, analisando bem, gente, seria muito mais vantajoso, em questão do ponto de vista futebolístico, você ir para o Al Nassr do que ir para a Rússia. Por quê? Você está indo para o Al Nassr hoje, treinado pelo Jorge Jesus, que é um cara que obviamente já conhece o Gerson e que já tinha pedido o Gerson, inclusive. Ou seja, você está indo jogar e ser treinado por um técnico que já te conhece, não é totalmente terra de ninguém, que você vai chegar e não conhece ninguém. E claro, uma possibilidade até de trabalhar com o Cristiano Ronaldo. Então são escolhas a serem feitas. Só que, visto tudo isso, a gente precisa entender que para o Flamengo isso foi um bom negócio. Apesar de ter que repor a peça, que a gente já vai falar daqui a pouco, em questão de o que fica no meio-campo do Flamengo, você precisa entender que um jogador de 28 anos sendo vendido por 160 milhões de reais, 25 milhões de euros, eu tô falando um jogador de 28 anos. É um negócio absurdo. Quase 30 anos, que muita gente já tá falando que é final de carreira. Se a gente for comparar, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, ele só saiu da Europa ali para seus 36, 37 anos. O Neymar, ele saiu depois dos 30 também. É claro que o Neymar ele tinha muita linha para queimar, mas a gente está falando de acima dos 30.
O Gerson tá saindo com 28. Mas com 28 você sair do Brasil e ir pra fora é um negócio absurdo, porque normalmente faz o efeito inverso, como eu tô falando. Os jogadores saem da Europa pra vir pra cá. O efeito inverso aconteceu, e por uma grana muito boa. O que vai afetar a questão de negociações com jogadores. Por quê? Porque agora o Flamengo ele tem mais dinheiro ainda em caixa. Se você for pegar 160 milhões de reais, o Flamengo agora vai ter que repor a saída do Gerson, que entra na questão técnica agora. Qual vai ser o meio de campo do Flamengo? Aparentemente será Arrascaeta, De La Cruz e Jorginho. Você vai precisar de um outro jogador. Haja vista que o Pulgar está machucado. O Pulgar sendo titular, então seria Pulgar, De La Cruz e Jorginho. Ainda um excelente meio de campo, mas precisa de um cara que joga um pouco mais à frente com a dinâmica do Gerson. E que seja tão intenso quanto, porque a gente já viu no Mundial de Clubes que o Arrascaeta não será titular em todos os jogos do Flamengo, principalmente em jogos que exijam um nível de intensidade mais alta, como por exemplo, como pegar contra o Palmeiras. Talvez o Felipe Luiz já esteja pensando que o Arrascaeta possa ser reserva nesses jogos, onde demandam mais questão física. Então o Flamengo ele pode ir sim atrás de um outro meia, como o Carrascal, colombiano que jogava no River Plate, que está sendo cotado. Mas a questão é que, tecnicamente, vai afetar o meio de campo do Flamengo. Você não ter o Gerson vai dar uma dinâmica, apesar do time ser muito bom tecnicamente, mas precisa de um jogador para repor. E coisa que o Flamengo vai ter que ir para o mercado, que pode dificultar um pouquinho as negociações, pode ficar mais cara do que parece por se tratar do Flamengo por ter dinheiro. Mas a questão disso tudo que fica é que, apesar da gente não poder e não podemos fazer orçamento e administração com o dinheiro dos outros, é uma escolha que foi feita. O Gerson ele saiu no melhor momento dele com a camisa do Flamengo. Queimou um pouquinho a sua imagem com a torcida, apesar de ter sido muito profissional, e botou em dúvida a questão de Copa do Mundo. Profissionalmente falando para ele, financeiramente, tá ok. A questão é que agora o futuro profissional dele em relação à Copa do Mundo se botou em xeque. Mas que o Gerson consiga prosseguir com a sua carreira da forma como ele deseja, porque ele fez ótimos serviços prestados à torcida do Flamengo. Quero saber o que você acha? Deixa aqui nos comentários. Quero saber a sua opinião. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Tamo junto e até a próxima. Tchau.